Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Inteiro Teor. Nesta edição, a importância do bibliotecário, um dos profissionais que mais vem se reinventando em resposta às inovações tecnológicas que invadiram a gestão da informação nos últimos tempos. Acompanhe comigo. TRF1 confirma a exigência da presença de profissional habilitado nas bibliotecas. No IT Entrevista, aprofunde seus conhecimentos sobre a profissão de bibliotecário. No IT Notícias tem mais decisões do TRF da Primeira Região. Começa agora. Vem comigo. Bibliotecas são importantes espaços de estudo, de fomento à leitura, de preservação de documentos e de disseminação da informação. Mas para que a conexão entre o usuário e a informação que ele procura seja bem feita, é imprescindível a presença de profissionais devidamente habilitados em biblioteconomia. E nesse sentido foi a decisão do TRF da Primeira Região ao julgar um processo que questionou essa obrigatoriedade. Saiba mais detalhes com o repórter Marco Antônio Feitosa. Já consegue ter uma ideia de qual profissão estamos falando? São os bibliotecários. Sempre pedindo silêncio, organizando e catalogando informações, seja em meio físico ou digital. Como explica o bibliotecário Tiago Lourenço. Nós trabalhamos com arquitetura de informação, bancos de dados, assim como eu falei, a informação, ela é informação, ela pode estar tanto em meio físico quanto em meio digital, né? Uma mesma informação também pode ser uma escultura, né? Um objeto tridimensional, assim como o livro também é um objeto tridimensional. Então, como eu comentei, bancos de dados, arquitetura de informação com construção de sites, tudo sempre pautado em dar acesso ao usuário, né? Tudo que for necessariamente ligado à recuperação de informação para um público específico, para um nicho específico, né? Essa é a atuação do bibliotecário. Em 1962, a Lei 4.084 regulamentou a profissão, já prevendo que, para exercê-la, é necessário cursar o bacharelado em biblioteconomia. Uma exigência confirmada pela Lei 9.674 de 1998, que também dispôs sobre a profissão. Só no Brasil, existem 40 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Biblioteconomia, sendo 20 mil atuando em 4.639 bibliotecas públicas. A exigência legal de que haja um responsável formado na área em todas as bibliotecas foi discutida no TRF da Primeira Região, quando uma instituição pública procurou a Justiça após ser multada pela ausência de um bibliotecário contratado. A alegação foi falta de dotação orçamentária, mas o relator da decisão no TRF1, desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, ressaltou em seu voto que a legislação regulamenta de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de que as bibliotecas sejam administradas por profissionais habilitados. O magistrado salientou que a carência de orçamento não justifica o descumprimento de uma lei. A obrigação de observar a legislação profissional é uma imposição legal. E a administração, mesmo em situações de escassez de recursos, não pode descumprir normas obrigatórias. Portanto, a ausência de dotação ou a inexistência de previsão, ela não exime os órgãos e faculdades e qualquer empresa que tenha uma biblioteca do cumprimento da legislação em vigor. E verificar o cumprimento dessa legislação, garantindo o correto exercício da profissão nas bibliotecas, é a tarefa do bibliotecário fiscal. Quem explica é o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Fábio Lima Cordeiro. A nossa ação fiscalizatória é em cima do exercício da profissão. E aí, cada conselho regional tem que ter o bibliotecário fiscal, que é ele quem tem autoridade para autuar e para lavrar o auto de infração. Não é
não é qualquer pessoa do conselho que fiscaliza, tem que ser o bibliotecário fiscal. E aí, a partir do que a gente encontra na fiscalização, pode ou não ser aberto um processo administrativo, que aí pode ou não gerar uma multa, né? Que aí é julgado pelo plenário do Conselho Regional e tem a possibilidade de recurso para o Conselho Federal. Mas o ato fiscalizatório começa na visita do fiscal e pode terminar até no Conselho Federal de Biblioteconomia num recurso. O desembargador Roberto Veloso finaliza explicando que valorizar as bibliotecas significa colocar a educação como prioridade no país. Como se fazer educação sem livros? Eu acredito que isso é impossível. Então, se os órgãos públicos eles têm como prioridade a educação, é lógico que a previsão orçamentária ela deve vir antes, como uma obrigação. Dizer que não tem orçamento é um descumprimento à própria Constituição Federal, que assegura como um direito das pessoas a educação, o acesso à educação. Portanto, ter bibliotecas em escolas públicas, escolas privadas, instituições, é um dever constitucional, é uma prioridade. Para aprofundar o conhecimento sobre o profissional que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, independente do suporte informacional, o repórter Marco Antônio Feitosa conversou com Tiago Lourenço, bibliotecário que atua no TRF da Primeira Região. Acompanhe comigo. Tiago, além de organizar os livros dentro da biblioteca, quais são as outras atribuições do bibliotecário? Tudo que for necessariamente ligado à recuperação de informação para um público específico, para um nicho específico, né? Essa é a atuação do bibliotecário. Nós trabalhamos necessariamente com organização de informação e recuperação de informação para um público, um nicho específico, né? No atendimento ali do nosso cliente, ou necessariamente, como é o termo da biblioteconomia, usuário. Agora, com a maior parte dos acervos sendo digitais, como o bibliotecário se reinventa nesse sentido? A biblioteconomia, ela trabalha necessariamente com informação. Então, ela pode ser física ou digital. Nós atuamos nas duas frentes. A questão é que, por vezes, a profissão de bibliotecário trabalha muito ali nos bastidores. E, por vezes, a gente não sabe outros nichos ao qual ele se propõe. Mas, digamos, uma biblioteca digital, ela vai ter, né, bibliotecários atuando também. Porque, afinal, a entrevista, né, quando você necessita de uma informação, você pode ter 30 bancos de dados, você pode ter o Google, mas esse caminho de te levar até a informação que você necessariamente precisa, esse é o cerne da profissão do bibliotecário. Poder dar acesso à informação, organizando ela, como também te conduzindo e te levando até essa informação. Então, para os bibliotecários depende, mesmo que os livros físicos acabem, a profissão de bibliotecário, ela continua, porque sempre vai ter um cliente, né, um usuário, alguém desejando uma informação. E a informação, ela não surge, não é evocada do nada. Ela depende e demanda, né, de uma organização, de técnicas, né, de organização. O que te levou a escolher a profissão? Cada bibliotecário tem uma história diferente de como escolheu, como chegou até a profissão. Principalmente por ser uma profissão um pouco mais desconhecida, um pouco mais obscura. Mas eu posso falar para você do porquê nós permanecemos. É principalmente por esse amor ao outro. Assim como o quarto tipo de amor, né, que é o amor que Cristo apregou, né, que é o amor pelo outro. Então, o usuário, o bibliotecário, ele só é o que é por causa do outro, por causa do usuário, por causa do cliente. Então, esse amor em poder contribuir, às vezes com uma linha de processo, por exemplo, dentro de um gabinete, ou dentro de um hospital,
ou dentro de uma área de engenharia. Dentro ali da linha de processo de trabalho, você pode precisar de uma informação específica, você pode precisar de um arquivo, você pode precisar de alguma coisa que vai corroborar com a finalização do seu trabalho, né? E, por vezes, a necessidade que você tem, ela está um pouco obscura até mesmo para você. Então, por saber dessa dinâmica e recuperação de informação, a gente consegue conduzir o usuário para essa resposta precisa, para essa resposta exata que você necessita para ter uma boa consecução ou finalização do seu trabalho. Tiago, o que mais te interessa dentro da área de atuação? Eu posso falar que a paixão do bibliotecário é principalmente em conseguir dar uma resposta precisa, uma resposta exata e necessária ao usuário, ao cliente. Acredito muito e eu falo que essa é a paixão do bibliotecário porque todo o cerne de técnicas que nós utilizamos, tanto para informação física como também em meio digital, é pautado sempre no usuário, é pautado sempre no cliente. Posso dar um exemplo bem simplório, né? Digamos, você tem um mesmo livro, uma mesma informação. Em meio digital ela vai ser organizada de uma forma, em meio físico ela vai ser organizada de outro. Por exemplo, um livro do Pequeno Príncipe. Numa biblioteca infantil ela vai ser organizada de uma forma, numa biblioteca escolar vai ser de outra. Se ele viesse para cá, ele seria organizado de outra maneira, para que esse público específico consiga recuperar aquela informação. Então, toda a nossa técnica, todo o nosso desejo de atender a esse usuário, ele se pauta no próprio usuário. Muito obrigado, Tiago. Entrevistamos o bibliotecário Tiago Lourenço. Confira agora no IT Notícias com William Nascimento mais decisões do TRF da Primeira Região. A 13ª turma decidiu que um analista administrativo do Banco Central do Brasil tem o direito de se inscrever no quadro da Ordem dos Advogados. De acordo com o processo, após ser aprovado no exame da ordem, o servidor teve sua inscrição negada pela OAB, com a justificativa de que ocupava cargo com competência para lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições parafiscais. Mas, para o relator desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, isso não ficou provado, não havendo nem mesmo indícios de que o autor do processo exerça cargo com função de julgamento, direção ou gerência. Por isso, considerou que não há incompatibilidade do cargo com o exercício da advocacia. Ainda segundo o relator, o servidor deve apenas observar o impedimento de advogar em desfavor do Banco Central, da União ou de qualquer órgão ou entidade federal. Após comprovar a aprovação e a frequência em todas as matérias do curso técnico em informática, um estudante conseguiu garantir na Justiça o direito de realizar matrícula na graduação em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás, mesmo sem poder cumprir a exigência de apresentação imediata do certificado de conclusão e do histórico escolar. A instituição havia negado a matrícula sob a alegação de que o aluno não concluiu o ensino médio, uma vez que está pendente a conclusão do estágio obrigatório. Mas o relator desembargador federal Flávio Jardim aplicou ao caso a súmula 35 do TRF1, que determina que a exigência de estágio obrigatório não é requisito para a conclusão do ensino médio, visando apenas a habilitação profissional técnica. Sendo assim, para o magistrado, o indeferimento da matrícula com base na ausência de conclusão do estágio desrespeita o princípio da isonomia, já que isso não é exigido dos alunos do ensino médio regular. E a 11ª turma confirmou a sentença que negou a um servidor público aposentado o direito de se manter na posse de um imóvel funcional localizado em Brasília. Ele teve o direito de ocupar o imóvel enquanto exercia o cargo público federal de auxiliar operacional de serviços diversos no Ministério do Trabalho, mas ao se aposentar, esse direito cessou e ele deveria ter desocupado o imóvel ou ter exercido o direito de preferência em sua aquisição, o que lhe foi proposto. Como não o fez, a ocupação tornou-se irregular. Diante dessa irregularidade, o relator juiz federal convocado Wilton Sobrinho da Silva
concluiu que o pedido para continuar na posse do imóvel não era cabível, sendo legítimo o direito da União de agir para a retomada do bem, não havendo qualquer ato ilegal que justificasse a permanência do aposentado no imóvel. A gente se despede aqui na TV, mas quero continuar conectada com você no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Eu te espero. Tchau!